Pode agradecer ao Senhor, né, irmão? Eu convido os irmãos para se sentar, meus irmãos. Desculpa, né, meus irmãos? Vou falar para vocês, meus irmãos. Eu sou um novo convertido, tem 4 anos que eu estou caminhando com o papai. Eu venho para falar a palavra do papai. Da forma como eu expresso, às vezes a pessoa vai ficar meio mais... É a palavra do Senhor que vai vir na nossa boca, né, meus irmãos? Nós temos que deixar diminuir o papai vir a nós e ser feito o trabalho para o Pai, porque a honra e a glória é para o Senhor. Daí eu convido os irmãos para abrir o livro em João 15, irmão. João 15. Jesus é a videira verdadeira, louvado é o seu nome, né, meus irmãos? Deus é maravilhoso, né, irmão? Quantos testemunhos Deus vem estar abençoando a vida de muitos, né, irmão? É tão bom quando nós sentimos a presença do Senhor, vemos o que o Senhor pode fazer na nossa vida, quando nós temos fé, né, irmão? A fé é o fundamento das coisas que nós não vemos, mas que cremos, né, irmão? E pela fé nós vencemos todos os obstáculos nos nossos caminhos da nossa vida, né, irmão? Amém? Todos encontraram, digam amém aí, irmão. Amém. E quem está feliz com Jesus, dá um amém, um glória bem gostoso para Deus, que a honra e a glória para Ele. Aleluia! Glória! Amém, meus irmãos. Então Jesus é a videira verdadeira. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o viticultor. Toda vara em mim que não dá fruto, ele corta, e toda vara que dá fruto, ele limpa para que dê mais frutos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podes fazer. Quem não permanece em mim é lançado fora, como a vara seca. Tais varas são recolhidas, lançadas no fogo e queimadas. Se vós permaneceres em mim e as minhas palavras permaneceres em vós, pedi o que quiserdes e vos serás feito. Nisso a glória, meu Pai, que deis muitos frutos, assim serei meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também a vós amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permaneceres no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado o mandamento do meu Pai, e permaneço no seu amor. Essas coisas vos tenho dito, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem o maior amor que esse, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sois os meus amigos, fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz seu senhor, mas chamei-vos amigo, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos deis conhecer. Vós não me conhecesse a mim, mas eu vos escolhi, e vós eu vos designei para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vos conceda.
Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Até aqui, né, irmão? Até aqui Deus já falou bastante, né, irmão? Então aqui, né, o Senhor está falando que Ele é a videira, né? E nós somos a vara, né, irmão? E nós, como servo do Senhor, ao qual Ele nos chamou para trazer a palavra dEle, nós temos que ser um vaso de honra na mão dEle. Nós temos que levar o Evangelho, nós temos que fazer esse fruto se fortalecer, né, irmão? Porque se nós formos uma árvore seca, ele vai queimar e vai jogar fora, né, irmão? E os frutos, através que nós possamos dar os frutos ao Senhor, é através da oração, irmão. É através de se revestir da palavra do Senhor, poder levar o Evangelho para os quatro cantos do mundo, né, irmão? Orar um pelos outros, irmão. Porque a oração é o fruto mais forte que nós temos para ganhar nossas batalhas, né, irmão? E eu sou o fruto de uma oração, irmão. Uma não, um monte de oração. Porque a minha mãe orou pela minha vida há 27 anos, irmão. Eu era que nem essa vara aí que Jesus já queria queimar e jogar no fogo. Porque aos olhos humanos eu não daria fruto, irmão. Porque eu só queria fazer o mal, irmão. Eu só vivia para praticar o mal, irmão. Desde os 13 anos, meus irmãos, eu comecei a praticar assalto, comecei a vender droga nas biqueiras, irmão. Passava 2 meses na rua, 3 meses na FEBEM, aqui nessa FEBEM da Imigrantes. Passei grande parte da minha vida na FEBEM do Tatuapé. Quando foi com 18 anos eu já fui para a cadeia, irmão. E ali eu fui me especializando. Quando eu saí da cadeia com 19 eu já era ladrão, irmão. Eu mesmo falava, agora eu sou criminoso. Falava para minha mãe, não, mãe, não tem mais jeito, eu sou criminoso e eu quero viver a vida do crime. Minha mãe pastora, meus irmãos caminhavam com a minha mãe, e a minha mãe vinha falar de Jesus para mim. Eu falava que eu não quero saber de Deus não, irmão. Mãe, eu quero saber do mundão, não quero saber de fofoca, não quero saber de Deus. Não venha falar de Deus para mim não, mãe. Que o meu barato é ir pro mundão, baile funk, né, irmão? E ali nós tínhamos uma quadrilha de assalto a banco, né, irmão? Isso foi em 97, irmão. Nós tínhamos uma quadrilha de assalto a banco e nós cometíamos vários assaltos no meio da cidade aí, irmão. E quando foi no dia 9 de setembro de 97, irmão, eu saí para ir fazer um assalto com os companheiros lá da rua da quebrada, né, irmão? E nós ia catar uma agência bancária, nós invadimos a agência, né, irmão? E ali o negócio endoidou, foi trocar de tiro para todo lado, irmão. Eu dei um tiro no segurança caiu, eu catei o malote, montamos na moto, irmão. Uma distância de uns 100 metros, eu vi a polícia com o corpo para fora da barca, na época era aquelas D20, eu vi a polícia com o corpo para fora dando um monte de tiro na minha direção, irmão. Não foi um tiro, não foi 2 tiros não, irmão, mas foi um monte de tiro na minha direção. E ali minha mãe já tinha falado, não vai, meus filhos, você vai fazer coisa errada e Deus já me mostrou, não vai, esse dia vai custar caro para você. Eu falei, mãe, deixa eu, larga de ficar me gorando, eu vou ali e já volto. Ela falou, esse dia vai custar muito caro para sua vida, filho, não vai. Eu não, mãe, não quero saber de fofoca, teimosia, irmão. Teimosia, peguei e fui, irmão. E daí aconteceu toda essa situação aí, na fuga, o parceiro bateu a moto no muro, as polícias não matou, que nós caímos na frente de um mercadão que tinha lá perto da quebrada, lá onde que nós moramos lá, o barateiro, né, irmão? Nós caímos ali, os polícias não matou, que foi no meio da população, né, irmão? Porque nós já tínhamos dado tiro neles, eles já tinham dado um monte de tiro. Foi o milagre do Senhor, né, irmão? Foi o milagre do Senhor que hoje eu estou aqui contando, né, irmão? Aí então eu caí, fiquei procurando a bala no meu corpo, batia no meu corpo, eu queria ver sangue no meu corpo, né, irmão? Falei, nossa, eu tomei um monte de tiro e já era. E procurava as balas no meu sangue, no meu corpo, e não encontrava nada. Daí eu falei, mal sorte. Na hora que eu tentei correr, o policial falou, agora que você já perdeu. Daí eu caí, fiquei ali no chão, né, irmão? Fui preso, ali andei 6 meses, na época não existia CDP, era só DP, né, irmão?
E fiquei andando para lá e para cá no DP. Com 6 meses eu fui condenado, irmão. Fui condenado a 25 anos de prisão nesse assalto aí, né? Porque foi uma tentativa, um latrocínio, né, irmão? Então fui condenado a 25 anos de prisão ali. Daí já tinha mais um pouco do passado, já juntou, ficou quase a 30 anos de cadeia. A minha cadeia ficou, né, irmão? E ali, com 6 meses, já minha condenação, me jogaram ali na casa de detenção, irmão. Em 97 mesmo, eu já estava dentro da casa de detenção, ali no Pavilhão 9. Fiquei 5 anos, de 97 até 2002, ali naquele Pavilhão 9 ali, né, irmão? Daí desativou a casa de detenção, mandaram eu lá pro Fundão, Flórida Paulista, Martinópolis, São José de Rio Preto. Andei todas essas caminhadas aí, irmão. E ali minha mãe orava por mim ali, minha mãe mandava uns versículos da Bíblia, eu lia, porque eu era temente a Deus, só que eu não queria fazer a vontade de Deus, porque todos os caras que vivem nessa vida, eles têm o temor de Deus, mas porém não quer obedecer, né, irmão? Ele não quer fazer o caminho que nós temos que fazer, assim como hoje eu trilho esse caminho. E se eu soubesse que é tão gostoso, eu teria ido bem antes, né, irmão? E ali, meus irmãos, daí fiquei 11 anos direto preso. De 97 eu fiquei preso até 2008. E achava que nunca mais eu ia sair daquele lugar, né, irmão? E achava que eu ia morrer, eu não ia ter nenhuma família, ia ser essa árvore seca aí, né, irmão? Porque Deus fala que para nós vir no mundo criar e multiplicar. E agora eu multipliquei de verdade, né, meus irmãos? Agora, para a honra e a glória, eu tenho 4 filhos, 3 filhos já vindo na barriga aí, né, irmão? Mas eu cheguei a pensar, irmão, que eu ia morrer e não ia ser pai, irmão. O sonho da minha vida era ser pai. Quantas vezes ali na detenção mesmo, na madrugada, eu olhava para o céu ali e falava, poxa, Senhor, no sonho, que eu falava para minha mãe assim, irmão, não, mãe, eu não quero casar não, mas eu vou fazer um filho numa louca aí, a senhora vai cuidar. Esse era o desejo, irmão. E falava, não vou casar. Daí passou todo esse processo. Em 2008 mesmo eu conheci essa minha esposa que Deus colocou na minha vida, né, irmão? E ela aturou, irmão. Ela é guerreira, irmão, que ela aturou. Porque daí eu saí em 2008, lá onde eu moro, eu tinha um ponto de droga lá, né, irmão? De vez de eu ir caminhar com Deus, eu fui ativei o ponto de droga e comecei a vender droga que nem louco ali. Com 6 meses eu já estava com a motona, já estava com o carrão. Meu pai falava, meu Deus, meu filho, nós vamos morrer e não vamos ver meu filho na rua, porque ele vai voltar para a cadeia, ou vai morrer baleado aí na rua, né? Porque esse era o pensamento do meu pai e o pensamento de todos que me conheciam ali, porque eu dava trabalho, irmão, era complicado, irmão. Era complicado, nós dava trabalho. Só que a minha mãe, eu tinha uma mãe que orava, meus irmãos. Eu tinha uma mãe que subia ao monte, eu tinha uma mãe que jejuava. E quando meu pai falava que eu não tinha jeito, que eu não tinha solução, ela ficava brava, ela batia na mesa e falava que não ia morrer enquanto não visse a glória do Senhor na minha vida. Que ela não ia morrer enquanto não visse o filho dela transformado, irmão. E isso daí foi de 2008 até 2019. Eu ainda na gandaia, já pai do Felipe, chegou o Pedro e eu ainda na gandaia. Meu barato era ir pro baile funk, era ir pra samba, e a minha mulher ia pra igreja com a minha mãe. Ela não me acompanhava, ela ia para a igreja com a minha mãe. E a minha mãe falava, calma, Jaqueline, tem paciência que ele vai mudar. Ela falava, quem vai mudar o quê, dona Lúcia? Eu vou pegar minhas coisas e vou embora. E a minha mãe, calma, porque eu sei que Deus vai fazer a obra. Quando chegou no dia de 2019, meus irmãos, no dia 19 de junho de 2019, numa sexta-feira, irmão, eu lembro como se fosse hoje, numa sexta-feira, irmão, a Jaqueline ela colocou a roupa para ir para a igreja. Uma sexta-feira, era uma campanha de libertação que estava dentro na igreja da minha mãe esperando ela lá embaixo, e ela desceu, e eu colocando tênis para me limpar a gandaia, irmão, com as drogas já preparadas, tudo lá na mesa, para dar para os moleques vender, e eu ir pro meu caminho. Daí passava de manhã, faz o recolho do dinheiro, né, e achava que estava bom, né, irmão? E assim foi a minha vida. Quando foi nesse dia, irmão,
eu ouvi a voz do Senhor dentro da minha casa, meus irmãos. Eu ouvi a voz do Senhor dentro da minha casa quando a Jaqueline bateu a porta que ela desceu para ir para a igreja. Eu ouvi a voz falar assim: vai para a igreja. E aquilo ali eu ouvi, fui até a porta, a Jaqueline, ela já tinha descido. Eu falei: não, é da minha mente. Daí terminei de colocar o tênis, né, meus irmãos? Quando eu coloquei a mão na droga de novo, meus irmãos, nos pacotes da droga, a voz veio com autoridade. A voz falou: eu estou mandando você ir para a igreja. É para você ir para a igreja. Eu estou mandando você ir para a igreja. Naquele momento, o meu corpo arrepiou tudo. Eu já fui na varanda, que eu moro na parte de cima de casa, que dá para a rua assim, né, irmão? E minha mãe estava lá embaixo lá. Daí eu falei: mãe, calma que eu vou para a igreja. Minha mãe deu um glória tão gostoso, meu irmão. Minha mãe deu um glória tão gostoso, meu irmão. Olha, ô glória, porque minha mãe já sabia que aquele dia era o dia com o encontro de Deus comigo, meu irmão. Porque não é nós que marcamos encontro com Deus, não, é Deus que marca com nós, irmão. E quando Deus manda, até o diabo obedece, irmão. Essa é a verdade, irmão. E eu fui para a igreja, ainda a Jaqueline falou: você vai atrapalhar nós, que adianta ele vai lá para a igreja e depois ele vai lá para o baile funk. Minha mãe fica na paz, aquele. E eu fui, meus irmãos. Eu fui sem acreditar na sexta-feira, 8 horas da noite, eu indo para a igreja. Deus está mudando, né, irmão? E eu fui, irmão. E ali eu sentei lá no fundo assim, pô, desconfiado, achando que os caras iam passar e iam me ver, né? Pô, bandido na igreja, né? Que os pessoal pensam assim, né, meus irmãos? Daí eu fui, irmão, e naquele dia lá era uma campanha e era pastores convidados que estavam ali na igreja, né, meus irmãos? E aquela mulher começou a falar minha vida. Aquela pastora começou a falar minha vida. Daí eu comecei a falar com Deus: Senhor, mas como pode, Senhor? Como pode? Essa mulher nunca me viu. Ela está falando desde os 13 anos, desde que eu comecei a cometer esses delitos. Aí ela falava. Daí o mais intrigante é que ela falava e Deus me mostrava os caminhos que Ele me livrava, irmão. Eu falava: como pode? Daí eu comecei a falar com Deus ali de uma forma especial. Eu sei que foi 40 minutos a ministração da palavra, ela falando só da minha vida. Quando deu o encerramento da palavra, ela convidou os irmãos para orar. Só que antes de orar, ela pediu para cantar um louvor, aquele ousado amor de Deus. Você não tinha valor, mas no preço eu paguei por ti. Você é especial para mim. Aquelas palavras, meus irmãos, aquelas palavras ela foi entrando dentro do meu coração como umas pedras, irmão. Eu vi as pedras de Deus entrando no meu coração assim. E eu comecei a falar com Deus, ali de uma forma especial, irmão. E ali naquele tempo eu falando com Deus, aquela voz que eu ouvi lá na minha casa lá, irmão. Aquela voz voltou no meu ouvido e falou assim: agora eu vou te mostrar a sua sorte. Aquele dia você falou que foi sorte, mas agora eu vou mostrar a sua sorte, meus irmãos. E ali eu sei que eu fui arrebatado, irmão. Eu sei que eu comecei a andar no meio das nuvens assim, eu só ouvi a voz assim, ó, num piscar de olho assim, irmão. Deus me mostrou todo aquele dia de 1997 lá, irmão. O dia que eu fiz aquele assalto, que eu fiz aquela desgraça na minha vida. Aquele dia, irmão, era para ser a minha morte, mas eu estava, quem estava me guardando era o dono da vida, irmão. Quem estava me guardando era o dono da vida, irmão. Naquele dia eu vi toda aquela ação que eu fiz ali, tudo aquilo que eu cometi ali, irmão. Eu vi o polícia dando tiro nas minhas costas, irmão. Mas eu também ouvi, irmão, a mão do Senhor. Naquele dia eu vi a mão do Senhor, irmão. Eu vi a mão do Senhor, irmão. Eu vi a bala na mão do Senhor atrás das minhas costas na garupa ali, irmão. A bala batia, irmão. A bala caía, a bala batia e a bala caía. Não foi um tiro, não foi 2 tiros, irmão. Foi um monte de tiro. Quando eu me vi ali, eu comecei a pular e glorificar o nome do Senhor Jesus, irmão. Deus é maravilhoso. Eu falava que Deus é maravilhoso. E que nunca mais eu ia largar a presença do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, Ele veio para libertar, irmão. O Senhor Jesus veio para curar, irmão. Jesus, Ele é vida, e vida com abundância, irmão. O mais gostoso, irmão,
irmão. Deus está vendo tudo aquilo, irmão. Foi a minha mãe poder estar contemplando, irmão, porque minha mãe estava sentada ali, irmão. Todo mundo falava que eu não tinha jeito, irmão. Todo mundo falava que eu não tinha solução, mas a minha mãe não desistiu. A minha mãe não deixou de orar por mim em nenhum momento, irmão. E ela pôde contemplar aquela vitória dela ali, porque eu imagino ali, irmão. Eu me imagino ali, eu vendo ali Deus me transformando e minha mãe sentada ali, Deus ao mesmo tempo falando comigo e falando com a minha mãe, porque o nosso Deus, Ele é unigênito, Ele sabe, se nós estivermos lá no profundo, Ele está também, irmão. E ali eu me imagino Deus falando aí, ó o fruto da sua oração. Olha o fruto da sua oração, irmão. E ali a minha mãe ali se impactando junto comigo, né, irmão? Daí quando foi assim, que passou esse momento, irmão, eu olhei assim, que eu voltei em mim assim, eu olhei, a igreja não era pandemia ainda, né, irmão? Eu olhei a igreja olhando tudo pra mim assim, mais de 90 membros tinha, né, irmão? E todo mundo olhando pra mim assim, eu tava dando a mão com a minha esposa. Então eu falei, mas o que aconteceu, Jaqueline? Ela falou, não sei. Sei que você começou a pular e já tem uns 5 minutos ou mais que você está pulando e glorificando o nome do Senhor. Daí o Senhor Jesus mostrou novamente, irmão, aquela visão ali com paciência. Daí eu vi tudo de novo assim, irmão. E daquele dia em diante, irmão, eu nunca mais larguei a presença do Senhor Jesus, né, irmão? Daquele dia em diante, irmão, eu vivo para falar que Jesus salva, que Jesus liberta, irmão, que Jesus cura, irmão. E o mais gostoso, irmão, foi que aí eu não tive dúvidas, irmão, que Jesus era comigo, eu já me batizei, irmão. Após até acontecido isso, levou mais um mês, teve um encontro com Deus, foi a primeira vez que eu fui no encontro, né, irmão? Essa daí que nós conhecemos foi a segunda já. Daí eu já fui no encontro com Deus, já voltei com a total certeza que eu ia descer as águas e que eu ia me tornar uma nova pessoa, irmão. E foi isso que aconteceu quando eu desci as águas, meus irmãos. A minha mãe chorou uma semana, meus irmãos. A minha mãe olhava para mim, irmão, e chorava. A minha mãe olhava e chorava e falava para Deus, Senhor, se o Senhor quiser me recolher, o Senhor pode recolher, porque eu já vi a glória do Senhor. Com 6 meses, irmão, com 6 meses que Deus transformou minha vida, o Senhor recolheu minha mãe, o Senhor recolheu minha mãe, meu pai. Uma semana, o outro na outra, mas para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, eu fiquei firme, eu fiquei forte, falando que Deus salva, que Deus liberta, que Deus transforma, irmão. Irmão, não desista dos sonhos, irmão, não desista dos projetos, irmão, porque quem realiza sonho é o Senhor Deus Todo-Poderoso, irmão. Irmão, levou 27 anos para minha mãe ver essa transformação, irmão. Mas ela pôde ir para a glória em paz, irmão. Ela pôde ir para a glória do Senhor na paz de Deus, porque ela viu o filho dela, aquele filho que trazia desgosto, aquele filho que trazia desonra. Ela viu ali, irmão, o filho dela glorificando, irmão. Daí veio uma pandemia, irmão. Veio uma pandemia logo em seguida, em 2020 já veio uma pandemia, foi quando ela morreu, irmão. Daí eu falava assim, irmão, meu Deus, como eu vou fazer, Senhor? Como eu vou fazer, Senhor? A igreja está fechando, como eu vou me alimentar, Senhor? Deus me deu uma visão, porque quando eu estava nos presídios, eu respeitava o povo de Deus, e sempre de manhã, os irmãos da igreja, eles abriam a cela, eles vinham para o pátio e faziam a oração, né, irmão? Daí eu saía também, só sabia fazer a oração do Pai Nosso, né, a qual que o Pai nos ensinou. E ali, Deus me deu a visão. Lembra você lá na cadeia, quando você saía junto com os irmãos para fazer a oração do Pai Nosso? Pois você vai no raio de 100 metros na sua rua e chama porta por porta aí, cada um com o seu portão, você traz a palavra de Deus e faz a oração. Daí eu falei, mãe, Deus me deu uma situação para me fazer, mãe. Eu vou sair batendo nas portas, vou pôr os pessoal, cada um no seu portão, e eu vou falar de Deus.
Minha mãe falou, você é louco? Eu falei, louco não, eu sou louco por Jesus agora, mãe. Para a honra e a glória, porque nós temos que se alimentar, irmão. Nós não podemos deixar vir aqui na igreja, ouvir a palavra e a palavra sair do ouvido. Então ali eu chamei, irmão, fui no rádio 100 metros, chamei ali e comecei a cultuar lá na rua lá, irmão. Os pessoal, foi tanta almas impactada por Senhor, que os pessoal não acreditavam. Lá eles chamavam eu de castor, né? E o pessoal não acreditava que eu estava com uma quadrada desse tamanho aqui, né, irmão? Com 366 tiros de verdade, cortante, corta a alma e corta o coração, esse daqui, irmão. Mas eles eram acostumados, né, irmão? Eles eram acostumados a ver eu com um 8 na cinta e uma quadrada de um lado e uma quadrada de outro, trocando um tiro, porque na época lá tinha os caras que vinham tomar biqueira e nós vinha aí e trocava tiro com os caras quando não estava dando tiro na polícia. E para a honra e a glória eu fui transformado, irmão. A minha mãe morreu, eu continuei 1 ano, irmão. Eu fiquei 1 ano após a pandemia ali, minha mãe faleceu e eu fiquei 1 ano fazendo esse culto numa rua da minha casa. E foi até vidas impactadas, vidas se entregou ao Senhor através dessa atitude que eu tive de estar trazendo uma palavra lá na rua, irmão. Porque os necessitados, irmão, estão aqueles aqueles que estão lá na rua, que está necessitado da palavra do Senhor, irmão. Aqui nós somos se alimentados, nós já estamos no corpo engajado, irmão. Mas o que precisa do alimento é aquele que está lá na rua, é aquele que está debaixo do viaduto, irmão. É aquele que está na biqueira se drogando, irmão. E graças a Deus, para a honra e a glória, eu e minha esposa, para a honra e a glória do Senhor, nós temos um ministério, irmão, a qual Deus nos deu a oportunidade, porque a obra é do Senhor. Ele nos deu a oportunidade de trabalhar, levar a marmita. Nós levamos a marmita na rua. Nós moramos lá na zona norte de São Paulo, lá em Santana. Lá nós começamos lá em Santana, nós chegamos até perto lá da Cracolândia, que é perto lá, né, irmão? Nós começamos essa obra, nós levamos 20 marmita. Hoje, para a honra e a glória do Senhor Jesus, irmão, nós estamos levando de 120 a 150 marmita, e cada vez mais nós avançando na fé, porque de fé em fé nós vai avançar, irmão. Quando nós cremos na palavra do Senhor e nós colocar o nosso coração no caminho de Deus, Deus vem com cura, Deus vem com libertação, irmão. Não tem o difícil para Deus, porque o nosso Deus é o Deus do impossível, irmão. Nosso Deus é o que realiza o milagre. O nosso Deus é o que realiza prodígios e a maravilha. É só nós crermos no Senhor, irmão. Eu não sei qual que é as situações da sua vida. Eu sei que nada é por acaso. E hoje foi um encontro marcado por Deus na vida de cada um de nós, irmão. Porque nada é por acaso, irmão. Deus, Ele que escreve. E o nosso nome está escrito na palma da mão do Senhor Jesus, irmão. Ele sabe qual que é a nossa situação, Ele sabe qual que é a nossa dificuldade, irmão. Mas para que nós possamos alcançar a graça do Senhor, irmão, nós temos que colocar o joelho no chão, nós temos que clamar, engrandecer o nome do Senhor Jesus. Infelizmente, o cristão, ele só quer buscar o Senhor na hora que ele está num aperto, irmão. E quando ele vai buscar, ele só quer pedir, irmão. Como assim, irmão? O Pai, ele é galardoador daquele que o buscam, daquele que o teme e daquele que o ama. Qual o Pai, quando nós era criança, meus irmãos, nós pedíamos, o desejo do nosso coração era ter uma bicicleta, nós crianças, né, irmão? Você tem a mesma faixa etária de idade que eu, né, irmão? E nós vivemos mais ou menos o mesmo caminho que eu vi o seu testemunho lá, né, irmão? Então, qual o pai que o filho vai mal na escola, irmão? Ele vai dar a bicicleta no final do ano. Qual o pai? Meu pai dava era mangueirada. Meu pai dava mangueirada. Catava a mangueira de lavar carro lá. Era só vergonha, irmão. Mas eu era arteiro, irmão. Era arteiro, eu aprontava de verdade. Mas é assim, o nosso Pai Celestial, Ele é da mesma forma, irmão. Como que você só vai vir na casa do Pai na hora que você está precisando?
Ah, Pai, me dá aquilo outro. Se o Senhor fazer, eu vou vir. Hoje, não é nós que precisamos de Deus, não é Deus que precisa de nós, não, irmão. Se nós não ver o nosso caminho, endireitar nossas veredas e começar a semear para que nós possamos receber o fruto bom, irmão, nós não vamos receber, irmão. Nós não vamos receber, porque a palavra do semeador fala: o que você plantar, você vai colher. Se você plantar chuchu, você não vai colher beterraba, irmão. Certo? Se você plantar o bem, você vai colher o bem, irmão. Se você plantar o mal, você vai colher o mal, irmão. Então, vamos saber o que nós estamos plantando nos nossos caminhos, para que possamos receber, irmão. O que nós plantarmos, nós vamos receber. Se você plantar o amor, você vai colher o amor. Se você plantar injustiça, briga, confusão, você vai colher briga, confusão, irmão. É assim, nós temos que ser pacífico, irmão. Nós temos que ter paz, irmão. É difícil, irmão. É difícil nós ter paz, nós conseguir caminhar com Deus. É difícil, mas Jesus falou que no mundo nós ia ter aflição, mas que também nós era para ter bom ânimo, que ele venceu, irmão. Olha o preço que Jesus pagou. Aleluia. Jesus foi chicoteado, Jesus foi espancado, irmão, por nós, irmão, porque ele mesmo, ele era um cordeiro santo e ele se tornou maldito por nossos pecados, irmão. Sem merecer, ele foi chicoteado, foi morto naquela cruz do Calvário lá pela minha vida e pelas suas vidas, irmão. Então vamos ali agradecer ao Senhor, reconhecer esse sacrifício que o Senhor fez ali, né, irmão? Porque ele é bom e a misericórdia dele dura para sempre, irmão. Hoje, meu, vou contar algo aqui, irmão, que aconteceu semana das 15 dias atrás. Hoje eu trabalho, né, irmão? Deixei todas as coisas erradas para trás, irmão. Dei a biqueira lá quando eu encontrei Jesus. Os irmãos no PCC veio em mim: ô pastor, vende essa biqueira para nós aí. A biqueira vendia um monte. Daí eu falei: não, irmão, hoje eu não quero mais nada com isso daí, irmão. Isso daí tá aí para vocês, eu não quero mais nada. Eles vieram com um pacote cheio de dinheiro, tinha 100 mil no saco de lixo, tinha 100 mil, e eles iam dar mais um dinheiro ainda. Eu falei: não, irmão, hoje eu não quero mais nada. Quando aconteceu isso comigo, irmão, eu tinha uma 357 dentro da minha casa, tinha meio quilo de cocaína, mais 1 quilo de crack. Mandei tudo fora da minha casa. Desde aquele dia eu fui limpo, irmão. Nunca mais eu me envolvi, irmão. Nunca mais me envolvi com coisa errada. Nunca mais saí da presença do Senhor, irmão. E é difícil, porque o inimigo, ele tenta nós, irmão. Porque há 15 dias atrás, irmão, eu sou tapeceiro. Eu faço tapeçaria de brinquedo, eu faço tapeçaria de estofado, de carro, sofá de casa, né, meus irmãos? E eu fiz um trabalho com o rapaz lá no Jaçananá, irmão. Mó trampo, irmão. Virei 4 dias, foi 9 dias trabalhando nesse trabalho aí, irmão. Virei 4 noites e 9 dias trabalhando para o trampo ser entregue, para nós manter a nossa palavra, né, irmão? Ô, irmão, mas esse cara aí, para pagar depois, foi meu sacrifício, irmão. Foi meu sacrifício, irmão. Daí foi... na quinta-feira eu fui levar minha mulher lá na clínica Fares, né, irmão? Lá perto da Zona Norte lá, irmão. E daí eu fiquei pra fora do carro, fiquei lá no carro lá com meu molequinho. E fiquei pensando, falando com Deus: poxa, Senhor, esse cara aí tá me tirando, Senhor. Vou falar pro Senhor. Se fosse uns anos atrás, eu não ia querer mais esse dinheiro não, Senhor. Eu ia dar uma parte de tiro nesse cara aí, que ele tá de palhaçada comigo, Senhor. Daí passou um rapaz assim, falou: amigo, a paz do Senhor. Eu falei: a paz, irmão. E ali, ele estava com a camisa do Brasil, começou a falar do Brasil, mas logo em seguida, irmão, a palavra já veio para a palavra de Deus. Daí eu falando a situação para ele que estava passando comigo, ele só falou assim: ó, irmão, fica na paz, que Deus é contigo, irmão. Você vai ver, esse rapaz, ele vai te pagar todinho. Tudo que ele te deve, ele vai pagar. Fica na paz, só entrega na mão do Senhor e deixa na mão do Senhor, que ele vai te pagar, irmão. Quando foi 5 horas da tarde, irmão, esse cara me ligou e falou: manda o Pix aí. Eu mandei meu Pix e, para a honra e a glória do Senhor, ele pagou tudo que ele me devia lá, irmão. Para a honra e a glória do Senhor. Às vezes, irmão,
né, irmão? Às vezes nós fica querendo fazer as coisas da nossa mão, irmão. Nós queremos deixar o velho eu vir a nós, mas nós não podemos deixar esse velho eu se levantar, porque ele está morto. No nome de Jesus, ele está morto. Nós não podemos deixar ele se levantar, irmão. Já pensou, se eu não tenho um Deus, se eu não estou na presença de Deus fiel, eu ia acabar fazendo uma desgraça, voltando o caminho tudo para trás, irmão. Então, sempre o inimigo ele vai atentar a nós, irmão. O inimigo ele vai atentar na onde que nós mais, ele sabe na onde que é a nossa fraqueza, porque é da mesma forma que existem os anjos, existem os demônios, irmão. E eles espírito também, irmão. Eles ficam ao nosso derredor rugindo, que nem um leão, para nos pegar e acabar com a nossa vida, irmão. Então, vamos orar, irmão. Vamos orar, mas vamos vigiar, irmão. Porque quando nós oramos, vigiamos, nos revestimos, irmão, nós vencemos o mal, irmão. Porque o mal está na nossa porta a todo momento, a toda hora. O diabo não brinca de ser diabo. Assim como Deus é todo poderoso e nos guarda, mas Ele guarda aqueles que estão debaixo das asas dele, irmão. Assim é o Salmo 91, né? O que habita no esconderijo do Altíssimo descansará, né, irmão? Então, se nós descansarmos, colocar as nossas dificuldades na mão do Senhor, nós vamos ter os descansos. Não vamos fazer justiça da nossa mão, porque nós estamos com o verdadeiro juiz. Ele é o juiz do juiz, ele é o advogado dos advogados. Ele é médico em excelência, meus irmãos. Ele é o dono da cura, ele é o dono da libertação. Se tem algo em preso ali, é só colocar na mão do Senhor ali, porque a minha mãe fez isso por mim, irmão. A minha mãe colocou ali o joelho no chão e orou, clamou por mim, e eu saí daquela cadeia, irmão. Só que ainda saí, ainda todo torto, né? Que nem aquele homem torto lá, né? Saí tudo torto, irmão. Mas para a honra e a glória, quando Deus tem um plano, nem o diabo pode apagar, ofuscar, irmão. Porque Deus é bom a todo tempo. Nós que nos afastamos do Senhor, irmão. Eu convido os irmãos para orar, irmão. Eu convido os irmãos para orar, porque até aqui Deus falou, né? Agora eu quero orar com vocês, tá bom, meus irmãos? Convido os irmãos para de pé. Aleluia, Senhor. Pai amado, Pai querido, no nome do seu Filho Jesus, Pai, a sua palavra foi mencionada, Pai. Pai, em nome do seu Filho Jesus, Pai, assim como a palavra fecha certo alvo, Pai, essa palavra vai acertar o coração de cada um, Pai. Derrama a sua bênção, Pai. Derrama a sua glória sobre o coração de cada um, Pai. Porque o Senhor é Deus que liberta, o Senhor é Deus que transforma, Pai. Visita famílias, papai. Visita os filhos, papai. Derrama a sua bênção, Pai. Aqueles necessitados, Pai. Derrama a sua bênção, Pai. Aquele que precisa, Pai. Possa cair por terra o inimigo da depressão, o inimigo da opressão, Pai. Derrama a bênção em nome de Jesus. Amém, papai. Assim eu agradeço, papai, essa oportunidade em nome de Jesus. Amém.